Amém? Amém. Nós vamos aqui, nesse culto de oração que nós estamos fazendo aqui todas as terças-feiras. Eu quero aqui ministrar aqui uma palavra, não muito prolongada, sobre oração, porque nós falamos muito do poder da palavra, esquecemos do poder da oração. E Cristo Jesus nos ensina que o poder da oração, a eficácia da oração, na verdade, ela é tão importante quanto a eficácia de eu conhecer a palavra, de eu ter o conhecimento do Evangelho. A eficácia da oração ela é tão importante, e até na visão do Evangelho, ela se torna até em primeiro lugar, porque muitas pessoas, elas precisam, primeiramente, na vida delas, da eficácia da oração, para que depois elas possam, então, terem as suas mentes libertas e transformadas. E nós vamos ver aqui, no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 28 e 29 apenas. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, a partir do verso 28 e 29. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Que seria o que? Expulsar os demônios que estavam naquele rapaz que o Evangelho segundo Marcos, chama de o jovem lunático, que a princípio só estavam presentes alguns dos discípulos. Jesus não estava presente, estava ausente, e eles não conseguiram expulsar, mas Jesus conseguiu expulsar. E quando eles estavam à parte, eles fazem essa pergunta aqui a Cristo Jesus. E Cristo Jesus responde para eles no verso 29, e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com a oração e jejum. Eu quero ficar aqui só na parte da oração, porque eu quero aqui, na verdade, frisar bem quando Cristo Jesus já dizia dessa forma, que esta casta não pode sair com coisa alguma. Quer dizer, o que Cristo estava mostrando ali é que não há nenhuma outra eficácia a não ser da oração. Senão ele não iria dizer coisa alguma. Senão ele poderia dizer assim: olha, vocês poderiam ter expulsado com o poder da palavra. Amém? Mas Cristo falou só, a não ser pela oração, e com mais nenhuma outra coisa alguma. Por isso que nós temos que termos verdadeiramente um ato, uma disciplina, não religiosa, mas uma disciplina espiritual, voluntária, de estarmos sempre voltados para a oração. Porque Cristo aqui mostra que o que faltava nos discípulos era o quê? Era isso, era uma disciplina de oração, porque Cristo tinha, mas eles não tinham tanto, porque eles esperavam que Jesus andasse o tempo todo preparado. Mas foi aqui notório que quando foi preciso que eles estivessem preparados, eles não estavam. Tanto é que eles não estavam,
que também, na ocasião em que Cristo subiu ao monte, próximo da sua morte, e Cristo passou os últimos momentos antes dele ser preso, orando, e ele estava o tempo todo convocando eles para eles orarem, e eles não oravam, eles nem aguentavam orar. Por quê? Porque eles não tinham essa disciplina de oração. E a disciplina de oração, irmãos, ela tem que vir em primeiro lugar. Ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, na vida de todo que diz que é crente, que crê em Cristo Jesus. Porque a eficácia da oração, ela vem em primeiro lugar, para que, através do poder da oração, da operação de Deus, de Cristo Jesus, por meio da operação, as pessoas então conseguem se libertar. E quando Cristo falou que essa casta de demônio naquele dia, ele disse daquela forma, e hoje, as castas de demônio, na verdade, são todos os ensinos equivocados, ensino de doutrinas de homens, e principalmente doutrinas de demônios. E muitas das doutrinas dos demônios, que muitos pensam que tem algo a ver com assuntos relacionados, né? Como por exemplo, com o satanismo. Não, na verdade, doutrinas de demônios são aplicadas, grande parte ou na maioria das vezes, são aplicadas justamente no meio do povo crente. Porque na verdade, a doutrina de demônios são todo tipo de ensinos contrários ao Evangelho, mas que tem a aparência de ser o Evangelho. Aparentemente parece que é a palavra de Cristo, mas com toda a sutileza, acaba tendo ali um enredo de algo que não é verdadeiramente o que o Evangelho de Cristo diz. Doutrinas de demônios, na verdade, muitas das vezes são pregações que aparentemente parecem que são pregações do Evangelho de Cristo Jesus, mas são pregações equivocadas e que acabam sendo deturpadas, com toda a sutileza e engano, que até os fiéis não conseguem perceber. É aí que entra a eficácia da oração. Porque, na verdade, as doutrinas de homens e de demônios conseguem, na verdade, aprisionar pessoas que não têm a disciplina de oração. Conseguem enganar pessoas que já perderam a disciplina de oração. E uma coisa importante é que uma das evidências das doutrinas de demônios que são aplicadas e que são, na verdade, introjetadas na mente das pessoas, geralmente, na maioria das vezes, só alcança pessoas que não têm o hábito de orar. São pessoas que elas têm o hábito só de ouvir e receber, e vai recebendo tudo que está pregando, em nome de Cristo, em nome do Evangelho, vai receber tudo. Elas têm o hábito de receber, têm o hábito de querer aprender, têm o hábito de querer se tornarem até mestres, e acabam, recebendo, e essas doutrinas de demônios começam o quê? Começam a gerar na mente das pessoas enganos, começa a gerar na mente das pessoas uma falsa vida cristã, uma falsa vida espiritual, mas que não passa de quê? Não passa de engano, não passa de mentes cauterizadas, como diz o próprio Evangelho de Cristo, ao erro e às doutrinas de demônios. Quando o Evangelho fala, irmãos, sobre doutrina de demônios, não estava se referindo para pessoas que não têm conhecimento do Evangelho,
se refere a pessoas justamente que têm o hábito de ouvir o Evangelho. Doutrina de demônios alcança e consegue prender justamente pessoas que têm o hábito de ouvir o Evangelho. Mas é por isso que Cristo, já nesse dia, quando aconteceu esse episódio aqui, cujo os discípulos não conseguiram expulsar ali os demônios, aqueles espíritos que perturbadores estavam na vida pela paz, tanto Cristo naqueles dias falou aquilo para que eles o que tivessem discernimento e se despertassem para que eles pudessem ter o hábito de orar, como Cristo também já estava preparando nós para os dias de hoje, com relação a nós termos o hábito de orar sem cessar, não é isso que o Evangelho diz o tempo todo? Orar sem cessar, temos esse hábito, essa disciplina espiritual, voluntário, sem ser algo religioso. Aí eu tenho que orar porque eu sou crente. Não, eu não tenho que orar porque eu sou crente, eu tenho que orar porque a oração, ela é, na verdade, uma grande e poderosa arma espiritual para mim se manter, para mim me discernir, para mim discernir o que chega na minha mente, se verdadeiramente é o Evangelho de Cristo, é a boa palavra da fé, é a palavra do Espírito, ou se é apenas palavra equivocada de doutrina de demônios. Glória a Deus. E olha, segundo a graça de Deus, né, todos esses anos que para mim são poucos, eu ainda quero e creio e vou orar muito, para que Deus me dê muitos anos de vida, amém? Amém. Mas 27 anos, né, que segundo a graça de Deus eu venho pregando, eu venho vendo, eu venho percebendo, já vi isso até na minha própria vida, que as pessoas que perdem esse hábito de orar, de manter uma disciplina de oração, é justamente aquelas que acabam enredadas, enganadas e aprisionadas e com as suas mentes cauterizadas em muitos ensinos de doutrina de demônios, como se estivessem aprendendo o próprio Evangelho de Cristo, e não é. Sabe por quê? Porque elas não conseguem discernir. E por quê? Porque não tem o hábito mais de orar. Eu já ouvi igrejas, né? Já ouvi igrejas, e por sinal igrejas que cresceu, que teve congregações em vários lugares do país, que tinham o hábito de não orar, só de ouvir a palavra e falavam o que era o Evangelho. Só tinham o hábito de ir na congregação e ouvir o pregador pregar, supostamente diz que estavam pregando o Evangelho de Cristo, mas oração nada. E quando faziam uma oração robotizada, mecanizada, todo mundo ali falando a mesma coisa, parecendo papagaio, e vivendo uma libertinagem total, plena, que eu vi, percebi, tá? Vi com meus próprios olhos, vivendo uma libertinagem diária das suas vidas, como se fosse algo normal, da vontade de Deus, mas na verdade era doutrina de demônios. Tanto era que esse ministério acabou, não existe mais. E o pouco que existe, que acabou vamos dizer assim, acabou, essa é a verdade, acabou. Hoje, os que estão aí estão mais perdidos que seguem tiroteio. E alguns ainda continuam na ignorância. E quantas vidas que não foram estragadas por doutrina de demônios que supostamente era o Evangelho de Cristo. Eu conheço, lá no meu bairro mesmo tem várias pessoas que eu conheço, em outros lugares também, que perderam até casamento, perderam as suas próprias condutas moral. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa perde a sua conduta moral, você sabe o que eu estou falando, cai numa conduta de libertinagem como se fosse algo normal, e achando que estavam sendo edificados em Cristo, no Evangelho de Cristo, e na verdade estavam sendo edificados
em doutrinas de demônio, em mentes de homens com a mente cauterizada, que também perderam o hábito de orar e que acabou no que deu. Eu digo isso também em outras situações, em vários outros lugares que eu já vi, e já convivi também com essa questão de várias pessoas, crentes, que perderam e não tem mais o hábito de orar. Estão hoje vivendo na situação espiritual mais mecânica do que espírito da fé. E é por isso que nós temos que priorizar essa palavra de Jesus, guardar ela todo dia. Ele diz: a casta de demônios, ele fala que não pode sair com coisa alguma a não ser com oração. Ele não falou a não ser com conhecimento da palavra. Cristo não pode mentir. O próprio Evangelho diz que o que ele falou ele não mente, e não pode mentir. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo, o que ele fazia? Ele orava sem cessar para que Deus pudesse o quê? Abrir os olhos espirituais, para que as pessoas pudessem o quê? Com os olhos espirituais abertos, elas então serem o quê? Evangelizadas, serem então alcançadas pelo Evangelho, e o Evangelho transformar e libertar elas. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele aprendeu a eficácia da oração, porque o apóstolo Paulo ele não dizia que em primeiro lugar vinha a pregação, ele dizia que primeiramente ele orava e pedia que todos os irmãos, toda a igreja, em vários lugares orassem, para que a pregação chegasse até as pessoas e que as pessoas tivessem olhos iluminados. E nós vamos, em outras ocasiões, em outro culto desse, nós vamos falar mais sobre oração, amém? Amém. Mas hoje, então, eu quero ficar só com essa parte aqui, que a oração, ela é tão eficaz quanto a leitura da palavra de Deus. Amém. Quanto a pregação do Evangelho. Mas primeiro é a oração. Amém. Então, que você que perdeu o hábito de orar, comece a praticar, volte, ore para que você volte a orar, em nome de Cristo Jesus. Amém. E se nós temos tido uma orientação, se nós estamos sendo conduzidos por Cristo a termos esse hábito voluntário, espiritualmente voluntário, a orar, que nós mantemos firme em orarmos constantemente, principalmente para a minha vida, para me discernir o que eu estou crendo, o que eu estou lendo na palavra, o que eu estou ensinando para os meus irmãos e o que eu estou recebendo. Amém? Amém? Amém. Que a eficácia da oração seja tão importante quanto a eficácia de nós ouvirmos a palavra de Deus, ler ela. Amém? Amém. Primeiramente é a oração, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.